Oi, Ares, como é que você está? Eu espero que muito bem. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Leandro de Oxóssi e essa é mais uma leitura atemporal para o seu signo. Vamos perguntar para o tarô qual que é a energia que vai reger as suas próximas semanas, quais são as influências no seu campo energético e qual que é o direcionamento a partir dessa leitura, tá certo? É uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, então pega aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer, você solta para o universo, porque fará sentido para outra pessoa. E é uma leitura atemporal. Não importa a data que esse vídeo for publicado. Ela fará sentido para você no momento que você assisti-lo, pelas próximas 4, 8 semanas. Tá certo? Tá um pouquinho de barulho, porque eu moro em Curitiba, né? Mas eu tô quase na divisa com São José dos Pinhais, que é uma cidade onde tem um aeroporto. Então você já sabe, Curitiba não tem aeroporto. É na cidade de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana. E acabou de passar um avião aqui, ele passa bem baixinho, porque de fato eu tô perto do aeroporto. Então fez um barulho, mas acredito que deu para você conseguir me ouvir e internalizar os recados iniciais, tá certo? Então vamos começar. Respira fundo, solta para o universo tudo aquilo que você quer saber, tudo aquilo que você quer receber esse direcionamento, tá certo? Tarô, universo, espiritualidade, ancestralidade. Qual o conselho, qual o direcionamento, qual a energia que vai reger as próximas semanas do coletivo de Áries? Áries, coletivo de Áries, falange de Áries, grupo do signo de Áries, signo de fogo, primeiro signo do zodíaco. Qual que é a energia que vai reger as próximas semanas do signo de Áries? Áries e espiritualidade. Opa! O mundo. Só que essa carta do mundo caiu invertida, né? Ela caiu invertida. A estrela. Opa! A justiça. O sol. Opa! Caíram duas aqui, eu vou aceitar uma. E a outra eu deixo como fundo de deck. O eremita. E no fundo do deck, nós temos a carta do diabo, o arcano 15, que é um arcano muito positivo, eu gosto bastante. Áries, Áries, Áries. Essa carta, o mundo, fala muito sobre movimentações, sobre equilíbrio entre as suas ações, aquilo que você espera, aquilo que você faz, aquilo que você emana ao universo e aquilo que retorna para você. Geralmente ela está associada ao novo ciclo, ao recebimento de algo, né? Um convite, um resultado, algo que se espera. Mas caiu invertido aqui na casa do seu eu, né? E a energia que está me vindo aqui é uma energia de estagnação, uma energia de paralisação. É como se você não estivesse movimentando alguma área da sua vida. É como se você estivesse esperando que algo acontecesse, sabe? É como se houvesse um certo desequilíbrio, né? Um desequilíbrio entre o que você pensa, entre o que você sente, entre aquilo que você emana para o universo e aquilo que você espera receber. Com a carta da estrela, onde no teu ponto futuro. Isso significa que já de cara, assim, logo o que a espiritualidade me apresenta aqui é como se você precisasse voltar a acreditar. Voltar a acreditar que é possível. Voltar a acreditar que você consegue realizar algo.
voltar a acreditar que determinada situação possa ter uma finalização positiva a você. É como se você estivesse esperando que algo acontecesse, que algo se resolvesse. Mas o seu eu não está movimentando. É como se você não estivesse fazendo os movimentos necessários para alcançar algo. Engraçado que a carta da justiça aqui na sua casa de desafio me traz muito essa energia de desequilíbrio, né? Se eu tenho o mundo invertido com a carta da justiça, ela já está me trazendo um certo desequilíbrio. É como se você estivesse com uma dificuldade de pensar positivo. É como se você estivesse com uma dificuldade de fazer acontecer, de movimentar, de expandir. É a ausência de uma energia vital. Como se você estivesse precisando de uma energia, de uma força energética, uma força espiritual, uma força mental. Muita fraqueza. Há muita fraqueza, há muita dificuldade de encontrar um caminho, de encontrar uma solução. Muito porque você está olhando muito para fora, Áries. Há uma situação pela qual você está passando que você está olhando para fora. Você está buscando as respostas fora. É como se você estivesse buscando as respostas numa tiragem de tarô. É como se você estivesse esperando uma resposta de uma ajuda que possa vir de um familiar, de um amigo, de um companheiro, uma companheira. É como se você estivesse esperando fora no espelhamento do outro. Eu vejo como se você estivesse olhando para fora, se comparando com o outro, comparando os seus resultados com o outro e estivesse com essa dificuldade de olhar para si, de buscar as respostas dentro de você. Porque o eremita, quando ele surge na leitura, ele já traz essa energia, primeiro a energia da lentidão, da pausa, que é um retrocesso, né? Ao invés de você agir, você para. Mas você para observar, você para olhar, você para tentar enxergar aquilo que você não está conseguindo enxergar, para encontrar a resposta a qual você não encontrou antes. Mas essa resposta não está fora, essa resposta está dentro. Está vendo que o eremita, ele está com um lampião iluminando o caminho? Mas ele está iluminando o próprio caminho. Ou seja, ele está iluminando o próprio inconsciente, a própria escuridão. Ele está iluminando a si mesmo. É como se ele estivesse trazendo luz para a própria mente, para o próprio coração, para tentar encontrar uma saída para resolver um conflito. Então eu vejo você energeticamente parada, energeticamente estagnada, porque você está buscando mais respostas, você está buscando movimentos muito externos. Quando, na verdade, a espiritualidade quer que você olhe para dentro. A espiritualidade está falando, Áries, para, espera. Será que ao invés de você buscar no outro, você não tem que buscar em si? Será que não é a tua ação, a tua forma de pensar, a tua forma de decidir, a tua forma de enxergar as situações? Será que não está te faltando buscar uma força interna para que você consiga dar um passo a mais, dar um passo adiante? Será que você não precisa tentar compreender por que você está passando por essa situação, como você se colocou nessa situação? Será que isso que você realmente está pedindo para o universo, será que isso que você está emanando para a espiritualidade é algo que você realmente quer? Ou as situações da sua vida estão te empurrando a fazer isso? É realmente isso que você quer? É o caminho que você quer trilhar? Essa leitura,
ela está pedindo uma pausa. Ela não está pedindo um movimento. Ela está pedindo um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso, um olhar mais respeitoso, mas para si. É como se você estivesse esperando um acontecimento fora, uma resposta fora, uma ação fora, quando a resposta, o movimento, o entendimento estão dentro de você. Há uma situação aqui pela qual você não entende exatamente por que está acontecendo dessa maneira. É como se você estivesse perguntando: como é que eu me coloquei aqui? Ou como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para alcançar algo? Como é que eu atinjo esse objetivo? E a questão que a espiritualidade está mostrando aqui é que você está buscando essas respostas fora, está fazendo essa pergunta para fora. É para dentro que você tem que fazer essa pergunta. Por isso que eu gosto do tarô, porque o tarô é assim, é esse entendimento, essa compreensão de si. É diferente da energia que o baralho cigano traz. O baralho cigano, ele é muito pragmático no sentido de trabalhar questões materiais. Amor, família, questões de terceiros. O tarô não, o tarô ele volta as suas questões de vida, as suas dúvidas, as suas incertezas, os seus problemas para você, no sentido da autorresponsabilização. Então aqui tem algo que você quer alcançar, algo que você quer resolver, algo que você quer entender, mas esse algo que falta, essa falta, não vai ser fora que você vai encontrar. A leitura está remetendo para uma energia onde Áries precisa fazer uma pausa e entender os movimentos que a vida tem feito na sua vida. É como se esse desequilíbrio, essa ausência de energia vital, essa ausência de compreensão, fosse um movimento muito natural da espiritualidade, um movimento muito forçado, justamente para que você consiga parar, pensar e analisar. Será que eu não estou esperando do outro aquilo que depende de mim? Será que aquele movimento externo não é a ausência do meu movimento? Será que essa energia vital, essa ausência de energia vital, essa ausência de força interna que eu estou sentindo, não seja porque eu estou despendendo energia demais em coisas desnecessárias? Será que eu não estou focando em coisas que não são para mim? Será que eu não estou focando a minha energia num caminho, num espaço, num lugar, num ambiente, numa ideia fixa que talvez não seja o meu caminho? Por isso que a leitura está pedindo, é hora de pausar, Áries. Pode ver que a leitura já começou trazendo uma questão muito sua. Algo que precisa ser compreendido. Algo que precisa ser internalizado. Por que é que você está fazendo isso? Por que é que você quer isso? Você precisa saber responder. Poxa, Léo, mas então eu não posso nem realizar uma leitura de tarô, uma consulta de tarô? Você pode. Pode e deve. Porque assim como eu estou fazendo agora, a leitura de tarô, a espiritualidade a partir do tarô, a partir de mim ou qualquer outro tarólogo, outra taróloga, a gente tenta trazer para você uma compreensão, um entendimento. Mas nós nunca vamos falar, faça isso, faça aquilo. Aceite tal pessoa na tua vida, não aceite fulano na sua vida. Porque isso nós estaríamos influenciando no seu livre-arbítrio. Mas nós estamos te mostrando o caminho. Porque tem um resultado que você quer alcançar, tem algo que você quer entender, algo que você quer resolver, e que o caminho para esse alcance
para essa resolução, para esse entendimento, não é fora, não é olhando para fora, não é se comparando. Não é comparando os teus desejos com o desejo do outro, não é comparando as suas ações com as ações do outro que você vai conseguir entender, aceitar ou alcançar algo. Então aqui tem um movimento, tem algo nos seus caminhos, né? Que você quer alcançar, que você quer entender, que você quer resolver, mas a resposta não está ali. A resposta não está fora, não está na comparação. Porque o seu caminho é o seu caminho, o caminho do outro é o caminho do outro. Então há aqui uma ausência de energia, a ausência de uma força. É como se a própria espiritualidade estivesse fazendo esses movimentos para que você possa fazer uma pausa. Ainda que você se sinta mal de pausar. Porque nós temos isso. O mundo está tão globalizado e as coisas acontecendo de uma forma tão rápida, tão abrupta, e que a gente, quando para descansar, para repausar, acabamos nos sentindo mal. E a espiritualidade está falando, não há um mal em parar. Tomando meu café com leite, porque Curitiba tá frio. E eu só tô com essa blusa aqui. Eu tirei a minha japona porque eu fechei toda a casa. Para poder gravar o vídeo e poder segurar um pouco o barulho, mas tá muito frio aqui. Então é isso que a espiritualidade vem falando. Tá faltando aqui um olhar mais justo para você, sabe? É como se você precisasse olhar um pouquinho mais para si e se perguntar: por que estou caminhando por aqui? Por que estou nessa situação? E muito mais do que se perguntar por que estou aqui, a pergunta certa é: como eu resolvo isso? Como eu saio dessa situação? Como eu alcanço esse objetivo? Como eu alcanço mais clientes? Como eu expando o meu negócio? Como que eu mudo de emprego? Como que eu passo no concurso público? São perguntas que você deve se fazer todos os dias. E as respostas vão surgindo. Eu tenho pegado esse hábito, sabe? Isso é uma coisa que a minha espiritualidade vem trabalhando comigo de forma muito constante. Se pergunte, se questione. Olha só, gente, olha como nada é por acaso, né? Eu aqui falando sobre essa questão de você se iluminar, de você voltar para dentro, trazer luz para você mesmo, para você se entender. E olha só, abriu o tempo. Olha como a imagem deu uma clareada. É essa clareza. Clareza no processo, clareza de entendimento, clareza de compreensão, clareza de caminhos. Ninguém vai conseguir compreender melhor os seus caminhos que você mesmo. A minha leitura de tarô, as minhas leituras particulares, quando eu realizo, e eu atendo todos os dias, menos aos domingos, ela é muito espiritual. Ela é muito espiritual. Foi assim que eu aprendi a jogar tarô. Foi assim que eu aprendi a ler cartas. Sempre foi uma leitura muito mediúnica, sabe? Nunca foi de... Eu demorei assim, ó, eu leio cartas há 10 anos. Eu demorei uns 7, 8 anos para, pela primeira vez, abrir uma apostila de tarô e estudar os arcanos, estudar as cartas. Porque eu nunca precisei, sabe? Eu sempre entendi que era um trabalho mediúnico. Mas aí eu quis aperfeiçoar, né? Até mesmo por conta dos meus projetos pessoais, eu quis aperfeiçoar, eu quis entender melhor. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a compreender um pouco mais sobre as cartas, sobre a energia dos arcanos, sobre esse mistério, né, ancestral que o baralho cigano, o tarô,
que os demais oráculos eles apresentam para nós. E aí eu comecei a me questionar muito sobre as coisas. Por que eu estou nessa situação? Como eu resolvo isso? E aos poucos as coisas foram surgindo, foram clareando. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Hoje mesmo eu acordei, tomei meu café, sentei na mesa e comecei a cumprir a minha agenda. E não estava programado para eu fazer esse vídeo. E aí eu me fiz uma pergunta durante o dia, no começo do dia. Como que eu faço tal coisa? Eu me perguntei. E aí depois do almoço, né, eu almocei e começou a me vir na cabeça algumas coisas, sabe? Começou a clarear algumas coisas que eu não estava conseguindo enxergar. E aí eu senti de fazer essa leitura. Então essa leitura aqui é muito mais um chamado do que propriamente dito o cumprimento de uma agenda. Por alguma razão eu preciso falar para você, Ares, que algo que você quer muito, o caminho para você encontrar, o caminho que você deve trilhar é dentro de você. E parece meio utópico, né? A gente falar assim, nossa, Léo, mas como assim dentro de mim? É quando você busca as respostas e quando você começa a perguntar a si mesmo. E a minha espiritualidade trabalha muito nesse sentido de fazer com que as pessoas que se conectam a nós, as pessoas que nos procuram para pedir ajuda, para pedir um entendimento, leitura, enfim. Eu trabalho com os meus guias, né? A gente faz alguns trabalhos e é sempre no sentido de elevar a pessoa. Eu já reparei que a minha espiritualidade nunca dá uma resposta pronta. Ela sempre faz com que a pessoa reflita e que a pessoa tenha um poder de decisão. Não por menos, né, eu acabei ingressando no curso de psicanálise, entrei na faculdade de psicologia, porque eu queria compreender um pouco melhor as pessoas, a mente humana e trabalhar essa questão do desenvolvimento humano. Porque é isso. Nós temos uma cultura social da fé, né? Muita fé na espiritualidade, muita fé no outro e pouca fé em nós. Os europeus, eles não têm essa questão da religião forte no dia a dia deles. Né? Eles não são apegados à fé tanto quanto nós, brasileiros, tanto quanto nós, latinos. A questão deles, eles são muito racionais, eles acreditam muito no próprio poder deles. No poder de transformar, no poder de decidir, no poder de criar, de cocriar, de manifestar, de alterar as coisas. Eu tenho um amigo que ele foi fazer doutorado na Argentina e ele conheceu um italiano, salvo engano. E o italiano falou bem assim, sabe qual é o problema de vocês brasileiros? Que vocês vivem muito como se vocês fossem uma teledramaturgia. O que ele quis dizer com isso? Que nós brasileiros, nós vivemos muito no conto de fadas. A gente vive muito no como eu gostaria que fosse, ao invés de focar nas coisas como elas são. Não importa como eu gostaria que fosse. Porque isso é muito tópico, isso entra muito na questão, no plano das ideias, na onde eu quero chegar, onde eu quero ser, e tá tudo certo. Mas se eu ficar vibrando nessa energia, eu acabo não atraindo aquilo que é pra mim, porque eu não caminho. Eu fico ali parado, esperando as coisas acontecerem. E às vezes eu vejo aqui, eu vejo aqui até mesmo aqui pelo canal do YouTube, tem centenas de tarólogos, tarólogas e cartomantes, enfim. Meu máximo respeito por todos. Mas dá pra ver assim claramente umas leituras assim que são horríveis, que são puro marketing. A legenda é marketing, a capa é marketing. Você vê ali que não tem nenhum trabalho mediúnico, não tem nenhum trabalho espiritual.
Você vê ali que é falado aquilo que se espera que o outro vá gostar de ouvir. E eu não tô aqui para falar algo que você vai gostar de ouvir. Eu tô aqui para te ajudar a se desenvolver como pessoa, a te ajudar a se desenvolver como ser humano. Olha só, eu tô falando como é o meu trabalho, como é o meu trabalho da espiritualidade, a diferença, e olha só, que eu tô falando de expansão de consciência. Eu quero que você melhore, eu quero que você aprenda a caminhar. Eu quero que você, quando for me procurar, me procure para eu te ajudar a clarear tuas ideias, a clarear teus caminhos, a te direcionar, a te conduzir pelo seu caminho. Mas eu não quero ser a tua bengala. Eu não quero que você seja dependente de mim. Eu quero ser teu parceiro, teu amigo, teu mentor, teu tarólogo, teu numerólogo, mas eu não vou ser tua bengala. E eu não tô aqui para dizer algo que você vai gostar de ouvir. Eu tô aqui para dizer aquilo que a espiritualidade tem para falar, aquilo que vai te ajudar a evoluir. E aqui eles estão falando a necessidade de uma pausa para que você consiga buscar dentro de você uma resposta, para que você consiga encontrar a resposta. E é isso que uma espiritualidade séria faz. Ela não te entrega aquilo que você quer. Ela te mostra o caminho para que você, com as tuas pernas, com o teu esforço, com a tua dedicação e com a tua vontade, vá lá e alcance. Para que não ocorra uma coisa que eu ouvi há uns 10 anos atrás, quando eu estava em um terreiro. Eu ouvi uma pombagira falar bem assim: fala para minha menina para ela baixar a bola dela, que ela não tá com toda essa bola não. Porque ela só tem o que ela tem graças a mim, que trabalho muito para dar para ela. Eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu não gostei. Porque eu falei assim, como assim? A menina trabalha tanto, estuda tanto, sabe? E o mérito dela? Se a espiritualidade dá tudo para ela, a menina não tem mérito? Alguma coisa a menina faz para ter mérito. Alguma coisa a menina faz para ter o valor dela, para ter os louros dela, para ter a vida que ela tem, sabe? Então é um trabalho muito conjunto. É um trabalho muito conjunto. E é nesse sentido que eu fui criado. Até mesmo a minha espiritualidade, a minha vida não é fácil. Eu passo por muitos percalços, olha só como tá claro. É só eu falar da minha espiritualidade, como a espiritualidade funciona, que clareia, já perceberam? A minha vida não é fácil, os meus não me dão as coisas. Eu peço, eles não dão. Eles não dão, eles mostram o caminho e falam, vá buscar, vá pegar. Um dia eu ouvi bem assim, a tua espiritualidade não está aqui para te dar nada, você tem que ir pegar. Eles estão aqui para fazer o bem para o outro. E fazendo o bem para o outro, lá na frente, retorna para você. Injusto ou não injusto, é assim que as coisas funcionam. Então tem alguma coisa aqui que talvez está faltando um entendimento, um movimento, uma direção, mas que esse caminho é dentro de você. É como se a tua alma fosse mostrar para você, Ares, qual é o lugar certo, qual é a resposta certa, como que você sai de uma situação, como que você atinge determinado objetivo. Vamos perguntar para o tarô aqui qual que é o direcionamento a partir dessa leitura. Meu Deus! Gente, eu perdi a noção, eu fiquei 28 minutos falando isso, perdão. Mas, enfim, precisei falar, né? Eu também nem me importo muito com o tempo, sabe? Tem leitura que dá quase 1 hora, tem leitura que dá 30 minutos, tem leitura que dá 12. E eu realmente me entrego e deixo a minha espiritualidade trabalhar, sabe? Porque se eu me proponho a fazer esse trabalho para que a espiritualidade possa falar, para que seja um trabalho mediúnico, para que seja um trabalho espiritual, que a gente possa te ajudar, eu não posso limitar a minha espiritualidade. Eu não faço isso. Eles falam o que eles querem falar e eu confio muito neles. Olha como ficou claro. Eu não vou nem fechar a janela, a cortina, para não interferir.
tá? Qual que é o direcionamento? O que Áries deve fazer? Qual o caminho que Áries deve percorrer? Na verdade, o caminho é o de volta para casa, né? De volta para casa. É a compreensão, é o entendimento, é uma resposta oculta. É como se algo tivesse oculto. Um resultado, uma resposta, um pedido, uma clareza, algo está oculto. E a espiritualidade está falando, a resposta você vai encontrar quando você se perguntar. Está te faltando se perguntares. Se perguntar. Qual que é o direcionamento? O imperador. Rainha de espadas. Entendi. Caíram duas, eu vou aceitar. 6 de espadas. 2 de espadas. Três cartas do naipe de espadas. E no fundo do deck o julgamento. Tá vendo? O julgamento no fundo do deck, ele traz aquilo que está oculto. Aquilo que está nivelado. E essa carta, o julgamento, ela fala justamente desse despertar para algo novo. Despertar para uma transformação. Despertar para algo, aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não entende. Então ele fala de algo para receber, algo que tem que chegar, algo que precisa se materializar, mas ao mesmo tempo isso acontece a partir de uma transformação, de uma nova compreensão, de uma nova abertura. Poxa, tem algo que eu não estou conseguindo ver. A carta do imperador com a rainha de espadas fala da necessidade de você controlar o seu ego. A necessidade de você controlar a sua soberba, a sua arrogância, a sua prepotência. É como se algo na sua personalidade precisasse ser cortado. Algum excesso. Porque a rainha de espadas fala sobre isso. O excesso de autoconfiança, o excesso de poder, o excesso de julgamento, o excesso de olhar. Precisa haver um corte na tua maneira de pensar, na tua maneira de enxergar as situações. É como se você precisasse ter uma postura de mais autoridade perante a própria vida. Mas para que você consiga atingir esse patamar, essa energia de autoridade perante a própria vida, você precisa cortar a forma como você tem se enxergado. E, sobretudo, eliminar da sua vida essa ideia de que tudo você precisa do outro. Esperar as respostas do outro. Se comparar com o outro. É um pensamento. São seus pensamentos. A forma como você pensa em relação a uma situação. Porque você não está conseguindo ser autoridade perante a própria vida. Você não está conseguindo ter autoridade perante a própria vida. E não é porque os caminhos estão fechados. É como se você estivesse esperando muito que tudo viesse aos seus pés. É como se você estivesse numa postura de autoridade sem ter autoridade. É como se você estivesse querendo defender
querendo mostrar um patamar de vida, um patamar social, um patamar intelectual que você ainda não domina. Que não está em você. Não está em você não significa que você não tenha isso dentro de você. Mas não está na sua energia. Está na sua energia aquilo que você movimenta, aquilo que você faz ser. E aqui é como se você estivesse esperando. Aqui você pode ver, ó. 6 de paus com 2 de ouros. Há uma ausência de compreensão. É como se você precisasse compreender melhor a forma como você tem se posicionado. É como se você precisasse entender a sua postura, uma mudança de postura. Vem até os meus pés. Mas o que eu faço para as pessoas virem aos meus pés? Por que as pessoas têm que estar aos meus pés? Eu quero tal resultado, venha tal resultado a mim. O que eu faço para que eu consiga atrair esse resultado? Eu me dedico, eu me esforço, eu mantenho uma postura de comprometimento perante os meus caminhos, perante a minha vida, perante a minha existência. Eu estou mantendo uma postura de firmeza perante aquilo que eu quero e aquilo que eu faço? Eu estou sabendo cortar os excessos na minha vida? Eu deixo os excessos de lado? Eu consigo focar naquilo que eu quero? Porque muitas vezes nós temos muita clareza do nosso caminho, nós temos clareza daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Mas a gente não consegue alcançar. E por que não alcança? Porque embora tenha clareza, não tem atitude. E não é na energia da rainha de espadas que você deve vibrar. Porque a rainha de espadas, ela vibra na energia da soberba, do ego exacerbado, daquilo que eu quero que venha até mim. Mas eu não me disponho a ir à luta. Você pode ver que ela tem uma cara triste. Embora a espada esteja na mão dela, embora ela tenha energia vital para ir à luta, ela tem medo. E aí mascara esse medo através do apego, do ciúmes excessivo, da discórdia, da preguiça, do ego, da imaturidade. A rainha de espadas, ela governa sem autoridade. E qual que é o direcionamento? O que Áries deve fazer? 4 de espadas. Tá vendo que a tua questão está no mental. É alguma atitude, algum pensamento, você alimenta uma mente que te deixa parada, te deixa estagnada. E aqui a espiritualidade está falando, muda a tua forma de pensar. Muda a tua forma de pensar. Porque mudando a forma como você pensa, a forma como você tem enxergado algumas situações da vida, você vai mudar as suas ações. E mudando suas ações, você vai conseguir vibrar na energia do imperador. Porque a energia do imperador não é aquele que tem tudo. A energia do imperador é aquele que vai à luta. Bom, eu sei o que eu quero, eu vou lutar por isso. Eu vou buscar, eu vou fazer acontecer, eu vou abrir os caminhos, eu vou intuir, eu vou me direcionar e eu vou para a guerra. Eu sei que eu estou protegido. Eu sei que a espiritualidade me protege. Eu sei onde eu quero chegar. Mas eu preciso caminhar. Porque se eu ficar parado,
não vou conseguir chegar onde eu quero. Conselho final aqui com tarô egípcio. Conselho final para o signo de Áries. Conselho final para o signo de Áries. Conselho final para o signo de Áries. Deus Tote. Deus Tote. 12. Integridade. Divindade com forma humana e cabeça de íbis, ou com forma de babuíno. Deus lunar, símbolo da sabedoria, senhor do tempo. É o protetor dos escribas e o inventor da escrita, o deus da magia, da vidência e das leis. Só com autodisciplina, integridade e uso de recursos inteligentes será possível alcançar certos objetivos e viver uma vida plena e justa. O que nós estamos falando aqui? Da autorresponsabilidade, né? Nós não falamos ao longo da leitura sobre sermos autorresponsáveis, sobre sabermos nos direcionar, sobre entendermos onde que eu estou colocando a minha energia, o que eu estou co-criando, quais os movimentos que eu estou fazendo para alcançar um objetivo, para atingir um objetivo, para encontrar uma resposta, encontrar um resultado. O que eu preciso fazer? Ninguém precisa ser workaholic, que é um viciado em trabalho. Estipula metas, faça uma agenda. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Pode parecer pouco. Pode até parecer pouco. Mas ao final de uma semana, olha o tanto que você vai ter caminhado. Se você se propõe a ler um livro, leia de pouquinho em pouquinho. Hoje eu vou ler tal livro, quando eu terminar eu pego outro, quando eu perguntar eu pego outro. Agora eu querer ler vários livros ao mesmo tempo, eu falo até mesmo por mim. Às vezes eu tô com uma ideia, eu falo, meu Deus, vou ler, e acabo não lendo. E aí semana passada que eu tava com 2 livros emprestados, eu falei, eu vou ler esse, quando eu terminar eu leio esse. E foi o que eu fiz. Em 2, 3 dias eu li os 2, deu mais ou menos 500 páginas, em 2, 3 dias. Mas eu foquei. E não foi só focar em ler um por um. Eu foquei naquilo que eu estava fazendo. É celular virado para baixo. E eu lembro que nesses dias nem estava virado para baixo. Eu deixei no quarto o celular e fui para a sala. Sentei lá no sofá, deitei no sofá e fui ler e não queria nem saber o que estava acontecendo no mundo. Por quê? Porque eu tinha um foco, um objetivo claro. Ler o livro. Aprender, trabalhar o meu intelecto a partir daquele livro. Então aqui, Áries, a mensagem da espiritualidade para você nas 4 semanas é: mude o arquétipo que você está vibrando. Abandone a rainha de espadas e seja uma imperatriz, seja um imperador. Vá vibrar na luta, naquela pessoa que trabalha, que conquista, que sonha, que realiza, que idealiza. Vai atrás daquilo que você quer. Acredite no teu potencial, acredite que você pode conseguir, que você pode alcançar, porque você vai alcançar. Tá certo, Áries? Essa é a que eu tenho para você, essa é a previsão que eu tenho para você e nos vemos em breve. Um beijo.